Olá, eu sou Júlia Sampaio. Eu sou acadêmica do curso de Medicina da Universidade Federal Fluminense e atual presidente da Liga de Infecções Sexualmente Transmissíveis da UF, também conhecida como LISH. Hoje eu gostaria de iniciar a noite agradecendo muito a Karina Cidrim por disponibilizar o tempo dela para falar sobre esse assunto tão relevante que é a saúde da população LGBT. Gostaria de agradecer à ABLAN, que é a Associação Brasileira de Ligas Acadêmicas de Medicina. Além disso, eu gostaria de agradecer à Sociedade Brasileira de Doenças Sexualmente Transmissíveis, que são nossos parceiros. Também gostaria de fazer um agradecimento muito especial para o pessoal da diretoria da Liga, a diretoria da LISH, que são Gabriela Dutra, que é a nossa vice-presidente, Giovanni Heller, que é a nossa tesoureira. Também gostaria de agradecer ao Lucas Nathan Lessa e Silva, que é o nosso secretário com ênfase em extensão, pesquisa e ensino. A Helen Aristides, que é a nossa secretária nas áreas de prevenção e intra-hospitalar. A Suelen Almeida, que é a nossa secretária-geral. E a Tainá Malta, que é a nossa secretária com ênfase em arte, divulgação, mídia e tecnologia. Bom, espero que todos tenham um bom evento. Boa noite a todos. O tema do nosso webinário hoje é saúde sexual da população LGBTQI+. E a gente tem a honra de apresentar para vocês a doutora Karina Cidrim. Ela que é ginecologista e obstetra pelo IMIP Pernambuco, especialização em sexologia pela Santa Casa de São Paulo e em climatério pela Unifesp. Atua como médica assistente no ambulatório de climatério e sexualidade no Hospital da Mulher de Pernambuco. E é idealizadora do Instagram, @saúdesexual, que a gente vai deixar aqui nos comentários, e colunista do blog de saúde LGBT da Carta Capital. Um bom evento para todo mundo. Olá, pessoal. Boa noite a todos. Boa noite, doutora Karina, tudo bem? Boa noite, Júlia. Boa noite a todo mundo que está aqui acompanhando a gente por esse webinário do LIST. Muito obrigada pelo convite. Muito obrigada, senhora, por estar disponibilizando esse tempo para poder falar sobre esse assunto tão importante, né? E que é pouco falado nas redes sociais, né? Nas redes sociais até que ainda está começando a ser falado, né? Mas nos consultórios, nos cursos médicos, a gente ainda está engateando um bocado. Sim, sim. Pessoal, estamos aguardando, tá? A nossa técnica colocar os slides. Um minutinho só. Quando quiser que eu comece, é só falar, tá, Júlia? Tá bom, tranquilo. Ah, doutora Karina, é para a senhora colocar os slides. Ah, tá. Estava aqui esperando esse alô. Isso. Pode colocar. Pode começar, muito obrigada. Nada. Júlia, eu vou pedir que você ou a Tainá de vez em quando, se eu disser, estão me ouvindo, vocês dão um sinal, porque quando a gente... Pode deixar. Com os slides, a gente não vê mais vocês e fica meio perdido às vezes, tá? Tranquilo. Vamos lá. Então, vamos falar um pouquinho da abordagem da sexualidade, né, da população LGBTQIA+, que, como a Júlia falou, é um tema ainda muito pouco falado, né? Nos cursos de medicina, ele foi ignorado durante anos e anos, e continua não fazendo parte da nossa grade curricular, mas aí a gente traz, em formas de palestras, de congresso, esse estudo que é tão urgente, né? Primeiro, significando que a sigla LGBTQIA+, é lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, travestis, personalidade queer, intersexo, assexuais e mais, né? Para quem não está familiarizado com os termos, a personalidade queer é uma personalidade onde você
pode não se classificar como cisgênero ou transgênero, né, homossexual ou bissexual. Digamos que o gênero queer seria um gênero fluido, né, em inglês a gente tem essa classificação chamada gender fluid. O intersexo é aquela pessoa que nasce com um sexo indefinido, indeterminado, e aí vai se criar como menino ou menina, né, isso aí daria mais um webinário enorme sobre isso. Os assexuais são pessoas que não gostam de relações sexuais, não têm impulso sexual, que também é uma discussão bem ampla, tá? E o mais é qualquer outra classificação, tanto de identidade de gênero quanto de orientação sexual, que não se encaixe, que não se enquadre nessa sigla. Essa sigla, cada dia mais, ela vai modificando, né? No começo era GLS, depois virou LGBT, agora já é LGBTQIA+. Então, cada vez mais, tem mais letras nessa sigla, fica um pouco mais difícil para algumas pessoas de assimilar as diferenças, mas, ao mesmo tempo, fica mais inclusiva, né? E quanto mais a gente puder incluir pessoas e visibilizar pessoas, a gente faz. Bom, por que falar de LGBT, né? Primeiro que o crescimento das liberdades de expressão, né? Então, cada dia mais, lembrando que isso não é um direito perpétuo, é um direito pelo qual a gente tem que lutar todos os dias. O crescimento das liberdades de expressão forma no profissional aquela cobrança de atualização do tema. Porém, por outro lado, a falta de conhecimento sobre o assunto pelos profissionais de saúde, aliado a preconceitos culturais e pessoais, leva uma grande parcela da população a ficar fora do sistema de saúde. E é isso que a gente foca quando a gente fala da saúde LGBT. Né? A gente não está querendo fazer nenhuma estigmatização, a gente não está querendo dizer que... Desculpem, de vez em quando vai passar umas ambulâncias por aqui, que eu moro perto de hospital. Que de vez em quando a população LGBT, ela acaba não tendo acesso por alguns motivos, e a gente vai ver que motivos são esses, tá certo? Bom, primeiro a gente precisa definir, né, como eu falei já, a sigla, definir também o que é sexo, que é gênero, papel de gênero, identidade de gênero, orientação sexual, né? Sexo é o sexo biológico. Quando o bebê nasce na maternidade, ele é feminino e masculino. Isso é sexo, tá? O sexo também é usado como uma denominação geral para relação sexual. O gênero é a expressão que aquele sexo tem na sociedade. Então, se o menino tem pênis, se espera que ele tenha também cabelos em alguns lugares, que ele se identifique com aquele gênero, que ele tenha comportamentos de menino. Isso já entra um pouco também no papel de gênero. Mesma coisa para meninas, né? Pessoas que nascem com genitália feminina. A identidade de gênero é como aquela pessoa se vê, qual é o gênero que ela se reconhece. E é aí onde entra a transexualidade, né? A pessoa ser cisgênera, quer dizer que ela nasceu no sexo que ela expressa, que ela se define como sendo daquele sexo. A pessoa transgênera seria o contrário, ela não se identifica naquele sexo. E a orientação sexual, que muita gente confunde, né, acha que trans é porque é gay, não. Orientação sexual é para onde a gente direciona o nosso desejo sexual e amoroso, certo? Então, dentro dessa gama da orientação sexual, nós temos homossexualidade, bissexualidade e a pansexualidade. Por que seria diferente? Pan é a mesma coisa que bi? Não. O bissexual, ele está preso na coisa binária, né? O homossexual, o hétero, gosta do sexo oposto. O homo, do mesmo sexo. O bissexual, tanto faz para ele ser sexo masculino, como sexo feminino. A pansexualidade é você ter desejo, é você ter capacidade de se apaixonar e de se relacionar com qualquer expressão de gênero. Então, você pode ter desejo por uma pessoa homossexual, cisgênera, você pode ter desejo por uma pessoa transgênera, você pode ter desejo por uma pessoa agênera, né? A transexualidade, que é como eu falei, que é sobre a identidade de gênero,
E existe também as pessoas não binárias, pessoas que têm um gênero, que são agêneras, que não se enquadram nessa definição homem e mulher, homo ou bi, cis ou trans, elas transitam nesses papéis, e também são conhecidos como a personalidade queer. Se alguém tiver mais interesse em entender um pouco mais a fundo, realmente é um tema bem complexo, sobre a personalidade queer, sobre o que é o gender fluid, eu indico para vocês as leituras de Judith Butler, e no fim vai ficar lá no último slide para vocês aí salvarem. Bom, no exercício da nossa profissão médica, tá? Médicos, psicólogos, mas na profissão médica, né, que a gente está aqui no grupo de medicina, o que a gente tem sobre o que é o dever do médico em atender a população LGBT, né? Primeiro que é dever do médico tratar o ser humano com civilidade ou consideração, como diz o nosso Código de Ética, respeitar sua dignidade sem discriminar de qualquer forma ou sobre qualquer pretexto. Isso é dever do médico. A gente não tem que julgar o paciente que a gente está atendendo, a gente não tem que... a gente precisa ter respeito, independente da gente se identificar ou não com aquele pensamento, com aquela pessoa, com o jeito dela se expressar e o jeito dela de ser. Ao mesmo tempo, você se pergunta, mas espera aí, doutora, então quer dizer que eu sou, por exemplo, eu sou uma pessoa de uma religião que não admite de forma alguma a transexualidade, e eu vou ter que atender essa pessoa? Veja, o Código de Ética, ele não lhe obriga a atender paciente que você não se sente bem, tá? Então, você pode abdicar da mão desse paciente, porém, você tem que assegurar a continuidade do tratamento desse paciente e dos cuidados. Então, por exemplo, se você está numa emergência e você vai atender uma pessoa e você não concorda com aquilo ali, com aquela pessoa, com o comportamento, com quem ela é, qualquer coisa que discorde, que vá prejudicar seu bom relacionamento com o paciente, que não era para ser, mas digamos que exista, você tem a obrigação legal e ética de pegar esse paciente e deixar na mão de alguém que trate, tá? Com isso dito, a gente foi, durante os anos, né, tentando ainda mais as lutas de quem é ativista LGBT e feminista, a criminalização de alguns atos. Então, hoje em dia, a gente tem que ter muito cuidado até onde é uma negação de assistência, até onde é uma quebra de rapport médico-paciente, onde é uma homofobia e uma transfobia. E hoje a gente tem a criminalização disso. Então, as pessoas LGBTQIA+, elas estão mais empoderadas dos seus direitos, muito menos do que a gente queria. Então, hoje elas chegam querendo um atendimento digno, cobrando por esse atendimento digno, e a nós, enquanto profissionais de saúde, nos cabe dois conceitos, o do bom senso e da empatia. Bom senso para entender se você é a única pessoa que pode, naquele lugar, atender esse paciente, é saber deixar de lado, né, seus preceitos pessoais e ter empatia com aquela pessoa. É tentar se colocar um pouco no lugar dela. Por que ocorre o subatendimento da população LGBT? É mimimi. Mas são pessoas igual a todo mundo. Não é. Não é, é muito diferente, sofre muito julgamento, né? A abordagem que a gente tem durante o curso médico é muito deficiente, e também dos outros cursos da área de saúde. A gente precisa entender que o atendimento de pessoas LGBT não é apenas sobre sexo, eles precisam de atenção integral à saúde. Então, o que acontece? Quando uma mulher chega num consultório e a médica diz assim, mas você é lésbica? Você sabia que isso é errado? Você sabia que você vai para o inferno? Tá bom, ela deixou de existir como pessoa e ela virou a relação sexual dela. Ela passou a ser vista só como sexo. E, às vezes, a consulta, o médico e a médica é até empático. Certo, e suas práticas sexuais, mas esquece que ela está ali para ver um problema de diabetes. Ela não está ali para falar da sexualidade dela, né? Então, a gente tem que olhar, obviamente, como um ser humano, mas com as peculiaridades que aquele ser humano tem. E não relativizar o seu atendimento.
Uma questão também hoje em dia que se fala muito, e é bom para a gente contextualizar, é quando a gente fala de pessoas obesas, né? Às vezes a pessoa obesa, ela está ali no consultório médico porque ela quer tirar um sinal de pele. E aí a dermatologista começa, mas você tem que perder peso, mas você está assim, mas e o seu peso? E você já faz algum acompanhamento? Tem nada a ver, ela quer tirar o sinal da pele. A obesidade dela ali não vem a questão. Do mesmo jeito que, às vezes, a população LGBT não foi lá para falar de sexo, não foi para falar da sexualidade dele. E aquele foco tão direcionado para a parte sexual acaba afastando aquela pessoa do sistema de saúde. Ela faz, não vou lá, porque toda vez ela só fica perguntando com quem eu transo, com quem eu deixo de transar, como é que eu faço, se eu uso pinto de borracha, se eu não uso, e nem afeta minha pressão. Né? Então, a gente tem que entender que acaba se perdendo o paciente por isso. Os ambientes não acolhedores, a falta de preparo de profissionais também não médicos. Né? Então, não adianta de nada você ter um ambulatório trans, quando você atender pessoas trans, você ter estudo de pessoas trans, e a sua secretária perguntar qual é o seu nome de batismo. Né? Tem que perguntar qual é o nome social. Se eu estou lá como Júlio, eu não quero contar para você que meu nome era Juliana. Né? Então, isso é uma coisa que também acaba afastando as pessoas do consultório. Falta de conhecimento dos profissionais de saúde sobre a própria sexualidade, no conceito amplo. Então, muitas pessoas, não estou dizendo que todo mundo é gay enrustido, né, que quem tem problemas é gay enrustido, não. Mas, às vezes, aquela pessoa ela não tem uma sexualidade bem trabalhada, ela não conhece. É justamente isso que a gente está tentando fazer com as novas gerações, né? É falar sobre sexo, entender o que essas coisas representam, quais são as peculiaridades de cada população, de cada tipo de prática sexual, para que a gente possa, com conhecimento, sair da ignorância. Porque se você, por exemplo, não tem a menor ideia, nunca ouviu falar em gay, não tem a menor ideia como é que os homens gays se relacionam, e aí você vai ser urologista, e aí o cara vai chegar, não, porque eu transo com um homem, você vai ficar assim. Não sei como atender essa pessoa, eu não sei o que dizer. Né? Então, a própria pessoa não tem conhecimento sobre a sexualidade no geral, nem sobre a sua própria sexualidade. Né? Você vai falar para uma paciente que melhore isso ou aquilo na vida sexual, que tenha cuidado com isso ou aquilo, mas ao mesmo tempo você não tem esses cuidados, você não se compreende bem, e aí você não consegue transmitir isso para a pessoa, ou você veta. Se a pessoa vier falar de sexo com você, você faz, eu detesto falar sobre sexo, eu tenho problemas com a minha sexualidade, eu não quero falar sobre isso, e trava. E você deixa de abrir uma porta para o paciente. Então, se a gente já tem uma limitação tão grande em atender sexualidade de uma forma geral, imagina a dificuldade de atender sexo da população LGBT. Bom, aí eu trago aqui alguns dados de pesquisa, né, que uma pesquisa na Irlanda mostrou que 30% das pessoas não heterossexuais avaliadas haviam recebido uma reação negativa do profissional de saúde após revelar a sua identidade sexual, né? E o subgrupo dos transgêneros geralmente é o que mais sofre com isso. Hoje em dia, o que a gente mais tem de preconceito, de falta de conhecimento, é com a população trans. E o que é que isso causa para a gente? Esse trabalho da Irlanda e muitos outros trabalhos de saúde pública mostraram que o impacto a falta de acesso leva a impacto nos custos, impacto negativo, porque, por exemplo, uma mulher lésbica que não tem acesso à saúde básica, porque tem vergonha de dizer lá no postinho dela que ela é homossexual, e ela não faz preventivo de colo de útero, por exemplo, por achar que não precisa, porque é lésbica, ela vai aparecer para você com um câncer de colo. Então, ela vai ter muito mais impacto nos custos da saúde pública, aquela paciente vai ter muito mais prejuízo para a própria saúde, e nós vamos ter menor contenção de epidemias. Então, talvez, se a gente tivesse uma melhor qualidade de acesso às pessoas travestis, às pessoas transexuais que estão na rua se prostituindo, em subcondições, a gente tivesse um controle maior da sífilis, um controle maior do HIV, porque essas pessoas, elas continuam transmitindo e continuam se expondo, e são fontes geradoras de epidemias para outras populações. Em Pernambuco, em 2015, ocorreu um fórum de mulheres lésbicas, não foi uma coisa da área de saúde, foi um foco de mulheres lésbicas, que afirmou que 49% delas não realizam citologia e colposcopia, porque tanto o profissional quanto elas consideram desnecessário, uma vez que elas não têm sexo com homem.
Esse mesmo fórum mostrou que 20 a 30% das mulheres lésbicas não informam ou não é questionada sobre a sua orientação sexual, o que impede a correta orientação. Então, se você não dá a possibilidade à paciente dela dizer que ela tem relação com mulher, e você pergunta como é que ela se previne, ela diz, eu não uso nada, você passa um anticoncepcional para ela, olha assim, faz, vai embora e nunca mais volta. Dentro do que a gente deve fazer, né, o que é que a gente deve fazer nesse atendimento? Eu diria que a gente tem que primeiro começar pelo que a gente não deve fazer. A primeira coisa é pressupor a heterossexualidade, foi isso que eu falei. Se você não dá o direito da pessoa de dizer o que ela é, quem ela é, como ela faz, você vai perder a capacidade de auxiliar. E aí você vai olhar para todas as mulheres do seu consultório e achar que todas são héteras. Né? Então, primeira coisa, não. Pergunte. Pode perguntar. Qual é a sua orientação sexual? Você tem relação só com homem, só com mulher? Você não tem relações sexuais? Você não quer falar sobre isso? Doutora, eu não quero falar sobre isso hoje. Tudo bem. Vou falar sobre isso, boto um asteriscozinho, deixa ali para a próxima vez. Nem tudo sobre sexualidade vem na primeira consulta. Então, a gente tem que ir, talvez, aos poucos, quebrando isso. Evitar meras curiosidades. Você é lésbica? E como é que você faz? Veja, se você for um dermatologista, essa pergunta não tem o menor cabimento. Então, se você não tem capacidade de ajudar, se você não vai atuar naquele problema, não tem para que você ficar perguntando, por pura curiosidade. Evitar conselhos do tipo, mas você tem certeza? Opiniões pessoais e religiosas, mas tão bonita, nem parece. Se você é bi, por que não fica logo com homens? Como se ser bi fosse isso. Perpetuação de mitos, né, como a falta do pênis. Mas você não sente falta? Realmente, a mulher que não tem relação com o homem, a vagina atrofia. Isso não existe, gente. O aumento do clitóris, algumas pacientes minhas, heterossexuais, já vieram me perguntar, doutora, é verdade que a mulher lésbica, ela fica com clitóris maior? Não, você não vai deixar aquela pessoa, por mais que ela não seja lésbica, sair dali com essa ideia na cabeça, né? A falta de necessidade de exames, aquilo que eu falei sobre prevenção de colo de útero, de mama, de ovário, né? E causas hormonais para orientação, por exemplo, você está com esse nódulo na mama, uma alteração hormonal, talvez por conta da sua orientação sexual. Já ouvi isso. Não cogitar ou reprimir o desejo de gestação. Gente, qualquer ser humano pode e deve ter o seu direito à paternidade e à maternidade garantido. Tá? Hoje em dia, o que mais a gente tem é técnica de FIV, barrigas solidárias, barrigas de aluguel fora do Brasil. Então, a gente tem legislação sobre isso, a gente tem meios para isso. No SUS, muito difícil, mas se consegue. Outra coisa, não é porque a mulher é lésbica que ela não vai querer ter filhos, ela pode querer ter filhos, ela pode fazer inseminação, ela pode ter um amigo que doa esperma, ela pode ir para a cama com alguém, esporadicamente, para fazer um filho. Então, a gente não pode simplesmente fingir que aquela mulher não tem futuro reprodutivo, tá? Pacientes trans, ter cuidado com o uso dos pronomes discordantes, perguntar o nome anterior à readequação e usar o nome social sempre. E ter cuidado com olhares, mudanças de tom, mudança de postura, lembrar que o corpo fala. Se a pessoa diz, doutor, eu sou homossexual, e você faz dá um passo para trás, você já não teve empatia, você já não teve um bom acesso a essa paciente. Existem algumas peculiaridades no atendimento das mulheres lésbicas, e esse quadrinho que foi desse congresso de mulheres lésbicas, eu gosto muito de trazer ele, porque ele traz bem os mitos e as verdades, né? Então, todas as lésbicas são virgens. Não. Mulheres lésbicas gostam de ser penetradas em algumas situações. Algumas não gostam, mas outras gostam, né? Então, existe o uso da mão, de brinquedos sexuais e outras formas de sentir prazer que não seja a penetração. Lembrar que virgem é uma pessoa que nunca teve relação sexual. Não quer dizer que é uma pessoa que nunca teve penetração. Tá? As lésbicas não têm sexo com penetração. Já falei. Lésbicas não fazem sexo anal. Outra mentira. Faz. Então, é importante a gente perguntar, tem prática anal? Né? Já teve? Quais são os cuidados que você tem com essa prática anal? Né? A relação entre lésbicas não transmite HIV, outras IST. Isso também. Tá? A transmissibilidade de HIV entre mulheres é baixa. Mas ela não é inexistente, tá? As lésbicas não precisam fazer exames preventivos, porque não tem relação sexual com homem, óbvio que não, né? O HPV, por exemplo, ele pode passar na mão, na língua, no roçar das genitais,
Então, isso aí você pode ter contaminação pelo HPV e vir a ter verrugas, câncer de colo de útero, tudo isso. Os preservativos existentes dão conta da relação entre mulheres, totalmente mito. A gente não tem nenhum preservativo para sexo entre mulheres. E não precisa usar camisinha, também é um mito, tá? Por quê? Se você tem um objeto sexual, você é uma mulher lésbica, solteira, e você tem lá o seu pinto de borracha que você comprou. E aí você vai fazer o quê? Você vai penetrar uma mulher, depois penetrar na outra, colocar atrás, não sei o quê. Não, você tem que usar preservativo. Por quê? Porque existe chance de alergia àquele material, existe chance de transmissão de DST, né? Existe proteção a lesões dos genitais. Então, é importante usar também preservativo, tá? Lembrar, quando você estiver diante de uma mulher lésbica atendendo, do atendimento integral à saúde, como eu falei. Não focar apenas na questão ginecológica sexual, né? Ver como é que está essa pressão, ver como é que está as taxas, né, de sangue, de diabetes, de glicerídeo, colesterol, todas esses exames periódicos que a gente faz, elas fazerem também, né? Não ficar focando só na prática sexual. É importante avaliar os tipos de práticas sexuais, principalmente antes de realizar o exame físico, para que a gente faça a escolha do material mais adequado. Por exemplo, se uma mulher é lésbica e diz a você que nunca foi penetrada, ela vai sentir dor, você não vai colocar um espéculo desse tamanho. Você vai escolher um espéculo menorzinho, você não vai abrir tanto. Você pode, numa primeira consulta, apenas fazer um toque, e na segunda, você já fazer a avaliação com o espéculo. Então, todos esses passos vai depender do que você conversar com a paciente. Fazer orientações direcionadas de DST mais prevalentes e formas de contágio. Unha, lembrar que pacientes lésbicos usam muito mama, mulheres lésbicas. Então, tem que ter cuidado com a unha tem que estar curtinha, né? A gente tem que lembrar, de uma forma geral, na área de saúde, que nossas unhas, elas precisam ser curtas. Unha é fonte de infecção constante. Então, às vezes, uma mulher velhinha, transar com outra, passa a mão, tá com a unha grande, e faz uma fissura na vulva, na vagina, né? A gente já teve caso no PS de suturar por conta de unha grande. Lesões de boca, lesões vaginais, estar de olho, né? Avaliar a saúde mental e emocional desse paciente é extremamente importante, né? Porque às vezes a pessoa TPM, e na verdade é uma depressão. Na verdade, aquela exacerbação na TPM é um sinal de depressão. E a gente precisa ficar de olho nisso, até porque as populações minoritárias, digamos assim, elas têm uma tendência maior de estudos psiquiátricos por inaceitação pessoal da sociedade, por N outros motivos. Avaliar o desejo de gestação e a saúde reprodutiva e orientar casos de bissexualidade com relação a mitos. Então, por exemplo, já teve caso de paciente de chegar na consulta super abalada e falar com o regulador, eu acho que eu sou bi, mas quando eu falo que eu sou bi, todo mundo acha que eu sou promíscua, que eu transo com todo mundo ao mesmo tempo. Então, você explicar que, na verdade, ser bi não é isso, né? É você ter o seu desejo direcionado para o homem e para a mulher, não quer dizer que você tem que transar ao mesmo tempo, ou que tenha, que queira, pode fazer o que quiser, mas que isso não diminui você, que isso não diminui o seu risco, que isso não aumenta o seu risco se você tiver cuidados. Tá? A gente tem que lembrar uma coisa muito importante, não existe população de risco, existe comportamento de risco, certo? Bom, e o que a gente tem a oferecer para essas pacientes, né? A gente tem algumas técnicas, como adaptar a camisinha, né? Você pode cortar a camisinha e fazer um fio quadrado. Você pode usar esses campos de dentista, como está mostrando nessa figurinha aí do lado, aqui, né? E para fazer o sexo oral. E também fazer algumas técnicas com a luva, que você pode cobrir toda a vulva e também usar os dedos enluvados para ter relação, mas no fim das contas, nada disso é usado. Pacientes lésbicas não usam isso em sua imensa esmagadora maioria, tá? Adaptar a camisinha é uma lenda. Quem vai estar na hora do sexo preocupado em cortar a camisinha e abrir, né? Se você está me ouvindo e você é um homem hétero, você acha que você vai colocar esse plástico na boca para fazer sexo oral na sua namorada? Não vai. Se você é uma mulher lésbica, você já sabe bem do que eu estou falando. Então, não se usa, tá? Não se usa porque não é prático, não se usa porque não há incentivo, não se usa porque não existe política pública de divulgação desses métodos, tá? Uma coisa que nem está no slide, mas que também pode ser usada, são calcinhas de látex. Isso aí é uma coisa um pouco mais fácil.
mas para o sexo oral, na prática, não é usado. Então, o que a gente deve orientar? Né? A gente deve diminuir os danos, né, dessa relação. Então, primeiro de tudo, a gente vai oferecer todos esses métodos, que vai que, né, tem gente que tem as mais diversas práticas sexuais, tem gente que gosta de usar camisinha, tem gente que não gosta de usar camisinha, tem gente que gosta do gosto de alguma coisa, tem gente que não gosta. Então, a gente tem que oferecer os métodos. A pessoa é que vai decidir. Você não vai chegar para ela e falar, tem isso aqui, mas ninguém usa. Não. Você diz, tem isso aqui, você pode usar, você pode não usar. Vai que tem gente ali que gosta, não é mesmo? Mas o que eu mais acho interessante é você orientar a observação. Então, se você pega a sua paciente, se tiver um lugar com computador, você abre. Se não, você tiver um livrinho de bolso de lesões vulvovaginais, das DSTs e tal. E você abre, você mostra aquela paciente, olha, isso aqui é uma lesão de verruga, de HPV. Isso pega, extremamente contagioso. Se isso aqui, o corrimento de tricomonas, ele é amarelado, ele é bolhoso. Então, quando você faz essa orientação, aquela mulher ela fica mais atenta. E o que a gente costuma dizer? Eu geralmente digo para minhas pacientes assim, rolou clima, não é uma pessoa que você porque conhecer não é prevenção, tá, gente? Quem vê cara não vê DST. Mas, assim, uma pessoa que você já tem um bom entendimento, por exemplo, você tá lá e você ficou com sua amiga. Uma amiga que você sabe que sempre vai no ginecologista, ela fala para você que não tem nada, você olha lá, tá tudo direitinho, né? Em algumas situações, você abre mão da prevenção, que não é ideal na primeira vez. Mas você pode também combinar de fazer os exames. Então, é aí que está a conversa sobre os exames. Então, não tem essa oportunidade de conversa, for uma pessoa de balada, coisa e tal, adia o sexo oral. Faz outras coisas. Fica ali nos prés e combina depois, conversa depois. É um controle difícil de ser feito, porque a liberdade sexual hoje em dia é imensa, as mulheres estão muito empoderadas do que querem, de com quem vão para a cama e o que fazem, mas se a gente colocar um pouco dessa cautela nas pacientes, geralmente essas mulheres elas têm uma boa aceitação disso, né, de observar. Então, eu já tive relato dessa contra-referência de dizer, doutora, eu fui e tinha uma verruga lá que eu achei muito estranha, não sei o quê. Eu posso fazer ela para a senhora? Ela falou, traga. Entendeu? E aí eu fui olhar, realmente, a menina tinha HPV, orientei as duas e tal. Isso é muito positivo, tá? Uma vez que a gente não tem um método eficaz, a gente precisa de uma orientação eficaz. E acolher, orientar as características de lesão de corrimento e hábitos de higiene íntima, certo? Colocar em prontuário as práticas sexuais dessa paciente é importante. Lembrar que o prontuário é um documento da paciente, mas também é um documento médico. Então, a gente deve colocar, tá? Se a paciente pede sigilo, você pode fazer pequenas anotações, você pode colocar pequenas siglas que você entenda, até para você, num futuro, fazer, e aí, como é que foi aquela relação que você ia ter? E aí, tá usando tal coisa que eu orientei? Né? Então, é sempre bom a gente deixar anotado. Bom, de uma forma geral, sobre queixas sexuais de mulheres lésbicas, a gente vê muito pouca na literatura. E essa coisa de ter pouco, a gente fica entre duas situações. Tem pouco porque não é estudado, ou tem pouco porque realmente as mulheres elas têm menos queixas sexuais quando elas se relacionam com mulher. O vaginismo e a dispareunia a gente vê muito raramente, né? Vaginismo é uma incapacidade de ter relação sexual, a mulher tem contração vaginal, e a dispareunia seria a dor à penetração, né? Hoje, se a gente entrasse mais aqui um pouco em queixas sexuais propriamente ditas, da população geral, a gente ia ver que, inclusive, as novas classificações já nem falam mais tanto em vaginismo e dispareunia, a gente fala em distúrbios da dor pélvica e do assoalho pélvico. Mas ainda seguindo essa classificação, seria isso. Então, por que as mulheres lésbicas têm menos? Porque elas podem evitar, elas podem fazer sexo de outras formas. Então, isso pode ser um dos motivos de aparecer menos queixa sexual. As mulheres lésbicas, ela tem um sexo não focado na penetração. Isso faz com que ela tenha maior experimentação do corpo, mas, ao mesmo tempo, ela tem mais cobrança. Então, a gente vê mais pacientes chegando no consultório e dizer, doutora, eu faço tudo lá e não sei o quê, faço de tudo na cama, mas não estou conseguindo ter orgasmo. Então, muitas vezes disso, a pessoa realmente se conhece, a pessoa tem uma liberação sexual, mas ela não está conseguindo ter orgasmo por algum outro motivo, por alguma outra trava. Tá? O maior entendimento de como ter prazer e da não dependência do outro nesse papel
Então, as relações heterossexuais, elas têm muitos mitos, elas têm muitas crenças de que o homem dá o orgasmo à mulher. Eu vou te fazer mulher, uma música que tinha antigamente que dizia isso, vou te deitar na cama, não sei o quê, e fazer mulher. Né? Ninguém faz ninguém mulher, ninguém dá prazer a ninguém, né? A gente tem nosso próprio prazer e a gente tem que se empoderar desse nosso próprio prazer. As queixas de diminuição de libido, orgasmo e excitação são menos relatadas do que na população heterossexual. Subnotificação? Não sei. As causas, quando existem, são semelhantes. São disfunções no relacionamento, são causas mais relacionais, são causas, às vezes, relacionadas ao uso de medicações, a algumas doenças como a depressão, né? Ela pode levar a pessoa a ter mais queixa sexual. E também a gente vê nas relações sexuais lésbicas uma maior queixa relacionada aos papéis de gênero e ao contexto social e familiar. Então, muito do universo LGBT resvala nos relacionamentos muito do que a sociedade faz com a pessoa. Então, se é uma pessoa que não está bem com a sua família, que não está bem no seu trabalho, que vive com tensão porque aquele relacionamento talvez seja escondido, os encontros têm que ser muito escondidos, aquilo reflete na relação sexual. E essa é uma das queixas. Então, se a gente for falar resumidamente que queixas sexuais, no ponto de vista sexual, as mulheres lésbicas apresentam, elas são muito raras, mas quando elas existem, elas são muito secundárias a outras situações, medicações, doenças, alterações do ambiente, né? E, às vezes, até uma falta de conhecimento do seu próprio corpo, que não é raro, não é muito comum, né? As mulheres, por elas não terem aquela coisa de só deitar e o homem penetrar, elas experimentam mais, elas conhecem mais o corpo uma da outra, elas conhecem o próprio corpo. Então, elas sabem onde tocar, onde mexer, para conseguir o seu prazer, e muitas vezes isso reflete numa relação sexual mais satisfatória. Isso em pesquisa, esse aqui é um dado de um livro da Sandra Leibum, que está aí até a referência, e é um dado bem real. Os resultados, elas têm resultados mais elevados em escala de satisfação sexual. A duração do relacionamento também tem um impacto negativo na função sexual geral, que isso tem a ver com a satisfação de mulheres de uma forma geral, tá? Mulheres em relacionamentos sexuais longos, elas tendem a ter mais queixas sexuais, né? Mais relacionadas ao comodismo dentro do relacionamento, à falta de novidade, ao tempo juntos, né? Ao dia a dia, aos problemas do dia a dia, e na população lésbica não é diferente. Existia antigamente uma história de lesbian deathbed, que era morte lésbica na cama, né? Que se falava. Hoje em dia a gente sabe que, na verdade, isso é a resposta sexual comum de uma mulher. E duas mulheres, elas podem ter isso aumentado. Então, se eu falei de coisas boas, né, com relação ao sexo lésbico, agora eu estou falando de uma coisa que talvez seja mais ruim. Às vezes, engatar ali uma relação sexual depende, numa relação hétero, o homem procura mais, por N outros motivos também, e essa mulher, ela se engaja mais numa relação sexual do que quando tem duas e uma tá meio morgada, a outra também, e aí fica naquilo ali. O relacionamento como fator de satisfação sexual é muito importante, né? E os papéis de gênero das relações familiares também a referência está nesse trabalho. Bom, peculiaridade do atendimento da população trans, né? Como a gente viu, eu trouxe aqui os dados desse trabalho do Care of Transgender Person, de 2019, que mostrou que 6 mil pessoas trans foram entrevistadas, e desses, 25% relataram que foi negado atendimento. Não estou falando de subatendimento, estou falando de negação de atendimento por parte de médicos e serviços médicos. Há uma pesquisa na web. 30% deles relataram que havia evitado cuidados devido ao medo da discriminação. Então, medo de procurar um posto, medo de procurar um médico, vou ter que dizer que sou trans e vai começar tudo isso. Existe um papel substancial nas disparidades de saúde entre pessoas trans e cisgêneras, com taxas mais altas de abuso de substâncias, infecções, condições de saúde mental e câncer. Tá? Por quê? Abuso de substância, isso tem inúmeros trabalhos na literatura, vocês podem pesquisar, é muito grande. Infecções, e também muito grande. Essas duas coisas, elas estão muito relacionadas com a segregação social que essas pessoas sofrem, né? Não é fácil ser trans, não é fácil ser travesti,
principalmente a mulher trans, né, que nasceu homem, porque a masculinidade que é imposta sobre ela é muito maior, e elas acabam deixando a família, acabam sendo expulsas de casa, e o que resta é a marginalização, é a prostituição. Então, usa-se mais drogas, tem-se mais exposição a infecções, porque não acha que uma prostituta pode virar e pedir, por favor, coloque uma camisinha, que se o cliente não quiser, ele não vai colocar, e ela não vai dizer nada. As condições de saúde mental não preciso nem dizer o quanto está abalado, e câncer em pessoas trans por falta de acesso. Tá? A falta de reconhecimento e estudos dirigidos para essa população é um grande fator limitante da gente ter protocolos bem definidos para atendimento da população trans. Hoje, a gente já tem, do ano passado para cá, né, esse dado é do ano passado, a gente já tem alguns cursos de processo transexualizador, a gente já tem uma maior sensibilização da saúde médica, a gente já tem alguns centros, ambulatórios LGBT, discussões sobre isso, esse momento de pandemia, eu acho que eu já vou, assim, na 20ª aula para curso de medicina, para falar de trans, para falar de LGBT, isso me deixou muito feliz, porque é uma coisa que eu posso levar para algumas pessoas que não têm acesso, né, a maioria dos cursos não tem. Então, a gente está começando a delinear protocolos, mas ainda a gente está engatinhando demais. E isso não é só no Brasil, isso é no mundo, isso é um dado mundial, tá? Peculiaridades do atendimento da mulher trans. Quem é a mulher trans? É a mulher que nasceu com sexo masculino e se define como sexo feminino, tá? Tem variações entre as que fizeram a cirurgia e as que não fizeram. Mas peraí, Karina, então quer dizer que, não tirou o pênis, então é travesti. Bom, é outra discussão um pouco conflitante, na verdade o termo travesti só existe na América do Sul, tá? Só a gente que chama travesti. O travesti, a definição da travesti é uma coisa muito fetichizada, né? A travesti durante anos, da evolução humana, ela foi fetichizada em vários momentos, mas para uma mulher ser trans, ela não precisa tirar o pênis, ela precisa se identificar como trans, ela pode querer ter mama, ela pode não querer ter mama, tá? Se você der uma pesquisada rápida aí nos Instagrams de pessoas trans, você vai ver que tem mulheres trans que não têm mama, tem mulheres trans que têm uma mama, tem mulheres trans que tiraram pênis, outras não. Tem mulheres trans que casaram com homens trans e fizeram filhos. Então, o ser humano é muito maior do que as nossas caixinhas, né? Então, quais são os cuidados que a gente precisa ter com pessoas não transgenitalizadas, né? As que foram transgenitalizadas, desculpa, e tiraram o pênis. Cuidado com a neovagina. A estética da neovagina e da neovulva são o principal cuidado ginecológico que a gente tem que ter com essa mulher. Por quê? Porque uma vez que ela decide tirar o pênis, ela decide ter uma vagina e uma vulva, ela não quer mais contar para ninguém que ela tinha um pênis. Ela quer esquecer, ela se livrou daquele acessório desnecessário na vida dela. Então, ela quer que aquela vulva seja perfeita, ela quer que aquela vagina seja usável, né? Palavra feia usar, né? Mas é usável mesmo, elas falam. Então, elas querem ter penetração, elas querem ter o órgão dela por completo. Então, a gente não pode deixar que aquela vagina ela tenha sinéquias, ela feche, né, depois de uma cirurgia. Então, o cuidado é muito grande. Se a paciente passa muito tempo sem ter relação sexual, a gente precisa orientar alguns exercícios com prótese para aquela vagina não retrair, para aquela vagina não atrofiar, não fazer septo, tá? Cuidado com a neovulva de infecções, de uma forma geral. Fazer o monitoramento também da hormonização, né? Lembrar que quem faz a hormonização é o endocrinologista, na sua maior parte dos tratamentos. Mas a gente, como ginecologista, lembrar que a mulher trans, mesmo com pênis, ela vai para o ginecologista sim, tá? Então, mesmo que ela não tenha vagina, ela vai para o ginecologista. A gente precisa olhar, avaliar as mamas, né? Pedir mamografia na época certa, lembrar que homens também têm câncer de mama, então pessoas que nasceram homens também têm genética de câncer de mama, e a gente tem que ver isso, tá? Sobre o câncer de próstata, parece-se que existe uma diminuição absurda no índice em mulheres que fazem hormonização, tá? Mulheres trans. Então, não existe uma indicação formal de rastreio. Por quê? O estrogênio, ele é o tratamento para câncer de próstata.
Então, em muitas pessoas, mesmo se elas tiverem a genética de ter um câncer de próstata, aquela doença ela está silenciada por aquela hormonização. Mas isso é muito individualizado, tá? A gente tem que avaliar os critérios de gravidade, os critérios de chance, né, de ter aquele câncer. Os médicos devem considerar as contraindicações relativas à terapia com estrogênio, avaliar a saúde mental e considerar autotratamento e abandono. O que quer dizer essa frase? O paciente chega para você e diz, ó, eu quero hormonizar. Eu sou uma mulher trans, eu quero hormonizar, eu quero ter mama, eu quero afinar minha voz, eu quero não ter pelos. E aí a paciente tem uma trombose, né? Ou ela tem uma mãe, uma avó com câncer de mama. Então, o risco dessa pessoa para uma terapia com estrogênio é muito alto. Ao mesmo tempo, quando eu digo que as coisas são individualizadas, a gente tem que levar em consideração que, se você não passar o hormônio, ela vai arrumar o hormônio em algum lugar. E ela vai fazer sem supervisão. Que essa é a grande história de vida das mulheres trans. Muita, mas muita mulher trans. Tem um trabalho dos Estados Unidos que diz que cerca de 70% das mulheres trans, elas já chegam ao consultório médico especializado, já tendo passado por algum processo transexualizador. Então, ou já injetou mama, ou com silicone, com algumas substâncias que, assim, que é horrível, a pessoa precisar se sujeitar a isso, né? Ou já tentaram cortar o pênis, né, em casos mais extremos. Tem o filme, acho que é Mundo Cor-de-Rosa, uma coisa assim, em que acontece uma cena dessa. Então, a gente tem que levar em consideração que a gente pode perder esse paciente. Então, a gente não pode também ser ferro e fogo. Olha, sua mãe teve trombose, você teve trombose, a gente não vai fazer. A gente vai chamar o vascular, a gente vai chamar o cardio, a gente vai avaliar o risco que se tem. Vamos fazer pouco, vamos convencer aquela mulher, talvez, a fazer uma depilação definitiva, a não tomar hormônio, a colocar mama, a trabalhar a voz com fonoaudiólogos, sem precisar fazer uma alta dose de hormônio. Então, a gente tem sempre que ter essa individualização e esse bom senso, tá? Os dados não parecem mostrar diferença de riscos de terapia hormonal em mulheres cisgêneras. Então, por exemplo, é aquilo que eu falei. Se uma mulher tem uma mãe com câncer de mama, sendo mãe ou sendo uma mulher trans que está tomando estrogênio, a chance dela de ter câncer de mama é a mesma, tá? Nas não transgenitalizadas, espera aí, elas vão para o ginecologista? Elas vão, tá? Como eu já tinha falado, nem todas têm necessidade de tirar o pênis, mas muitas delas têm necessidade de ir para o ginecologista, porque ela pode ser uma figura estranha num consultório de urologista, porque ela pode já ter uma confiabilidade em você como profissional. Então, por exemplo, eu já atendi uma mulher trans, não transgenitalizada, não tirou o pênis, mas que a irmã dela era minha paciente. Então, doutora Karina, não sei o quê, então eu vou para ela, sei lá que ela me atende. Atende. A gente marca, 5 horinhas da tarde, 6, a última paciente do consultório, chama pelo nome social, ou então, a pessoa que ainda não tem o nome social, como eu já atendi também um homem trans, pediu que eu chamasse o nome da amiga, combinou comigo antes. Então, todas essas peculiaridades a gente tem que avaliar, tá? E o que a gente vai fazer com aquele pênis, já que a gente é ginecologista? Primeiro que você vai mandar para um uro também. Tá? Você não vai se meter a fazer o que você não sabe. Você vai também mandar para o uro. Mas você vai avaliar a saúde integral daquela pessoa, vai fazer o calendário vacinal, vai fiscalizar a hormonização dela, fazer prevenção de DST e acolhimento, que isso aí é a gênero. Então, você pode acolher, sim, aquela mulher trans, mesmo ela tendo pênis. Tá? E se você for uma pessoa que fez curso, que tem interesse, que estudou, então você também pode examinar se você quiser. Mas você, como ginecologista, você não teria a obrigatoriedade do exame físico da região genital. Você manda para o uro. Tá? Em ambas as mulheres trans, controle de DST e considerar a criopreservação. Então, tem muita gente que quer congelar espermatozoide. Tá? E, de repente, ela casa com uma pessoa que tem útero e aí ela quer fazer um filho com a genética dela. Então, guardar esse sêmen, essa criopreservação, antes da transexualização. Isso pelo SUS é possível? Muito difícil. Né? Os conhecimentos que eu tenho é que, talvez, em São Paulo, pelo SUS, se tem algum ambulatório mais especializado, e em Brasília. Mas os outros estados, todo o curso que eu dou para estados diferentes, eu sempre pergunto, e não tem protocolo para criopreservação no SUS. É muito difícil. Mas como a gente não vive só de SUS, a gente também tem as possibilidades do atendimento privado, então, lembrar disso aí. Peculiaridade no atendimento do homem trans. Primeiro de tudo, o uso do nome social.
não vai chamar a Juliana, o nome dele é Júlio, tá? Então, chega na emergência lá um homem grávido. Vocês vão ver isso mais do que eu, certo? Eu já estou mais para frente. Mas vocês vão ter muito mais tempo de observação disso do que eu. E aí você faz, olha, Maria do Carmo. Não, não é Mário meu nome, tá? Então, se ligar nisso. Rotina ginecológica padrão, principalmente se a mulher tiver útero e mama, tá? O homem, desculpa. Principalmente se esse homem trans tiver útero e mama. Se ele nasceu como mulher, ele tem útero, mama, e ele precisa ter esses órgãos examinados. Tendo sido retirado a glândula mamária, também você vai avaliar. Porque fica resquício de glândula mamária, tem risco de câncer. Tá? Então, sempre avaliar a cicatriz, avaliar se a hormonização está sendo a contento, tá? Fazer exame de colo de útero, precisa ser feito, certo? Claro que nós temos alguns casos de homens trans que têm horror a exame ginecológico. E nesses aí a gente vai ter que ter mais poder ainda de persuasão, de orientação, e tentar, dentro do que não for traumático, oferecer um bom cuidado de saúde dessa pessoa. Fertilidade, desejo reprodutiva, já falei bastante. Sobre gravidez trans, né, de homens trans, a gente tem muito pouco material, a maioria dos materiais que estão aí disponíveis, eu até fiz uma pesquisa um dia desses, e a maioria dos trabalhos que tem é relato de caso, ou série de 2, 3 casos, mas a gente não tem muito trabalho randomizado. A maioria dos estudos nem toca no assunto, na verdade, da reprodução. Quando se fala em tratamento, quando se faz estudo sobre população trans, eles estão mais preocupados em outros detalhes, né? Como a voz, como a vulva, como se os pelos estão adequados, se a cirurgia da mama ficou boa. Então, as pessoas se preocupam muito com o estético, mas se preocupam muito pouco com a reprodução e com as queixas sexuais, né? Então, essas queixas sexuais da população trans têm muito pouca atenção dada, né? Os trabalhos são baseados em autorrelato. A correlação entre a função sexual e a qualidade da neovagina nas mulheres trans precisa ser observada. Então, geralmente, aquela mulher que tem uma neovagina boa, perfeita, que está bem, que não tem queixa, que não tem dor, é uma pessoa que tem uma função sexual muito boa. A baixa de libido pode ser observada nas mulheres trans por conta da baixa de testosterona e aumento dos hormônios femininos, como ao contrário também, o aumento da libido em homens trans, aumento da libido e aumento, das vezes, da agressividade. Muitos homens trans relatam que ficaram mais agressivos, que ficaram mais intolerantes, irritáveis, por conta do teor de testosterona, e isso pode ser bem controlado na reposição, tá? Pacientes que ainda têm pênis se queixam de disfunção erétil e ejaculatória, porque estão tomando doses altas de estrogênio, tá? Mas alguns não têm, alguns têm relação sexual muito bem, mas alguns têm dificuldade de ejacular, têm ejaculação retrógrada, têm ejaculação tardia. Nem todas as mulheres trans têm orgasmo, né? Aquela queixa, aquela dúvida, né? Será que quando tirar o pênis eu vou ter orgasmo? É muito pouco relatado, talvez por ser pouco estudado, porém algumas relatam que a satisfação sexual global ela é muito maior do que a satisfação física focada no genital, tá? E existem poucas evidências, mas se vê que a melhoria nos sintomas de disforia sexual e na qualidade de vida geral melhoram a relação sexual. Então, se a pessoa encontrou o seu corpo, pronto, estou ali, agora eu estou me vendo como eu sou, minha família está me aceitando, eu estou num relacionamento legal, eu estou fora das ruas, eu não estou me drogando, eu não estou usando álcool excessivamente, a vida sexual tende a ser bem melhor. Então, parece que a mensagem final sobre sexo na população trans é que a readequação parece que ela fica acima do prazer sexual genitalizado, tá? E o prazer tende a ser mais não genitalizado, e a gente deveria aprender, todas as pessoas, principalmente as mulheres, a não focar tanto no genital, a ter um prazer mais global, a usar outras partes do corpo. E a grande verdade sobre essa aula toda é que a gente está aprendendo. Tudo que eu trouxe para vocês daqui a 6 meses pode ter evidência de algumas coisas ao contrário. Tá? Pode ter evidência que desdiga muita coisa que eu disse, pode ter evidência que venha somar com muita coisa que eu disse, mas é uma área muito nova ainda na medicina. Para vocês terem noção, a primeira vez que um congresso daqui de Pernambuco falou sobre o assunto foi há 2 anos atrás.
Em São Paulo já se falava, mas muito em congressos de cirurgia plástica, muito em congressos de uro e de endócrino, mas de gineco falava-se muito pouco. Então, a gente está engatinhando, e essa geração de vocês, e essa procura por esse tema, por essa aula, me dá um pouco de esperança nessa medicina tão sucateada que a gente tem, certo? Vou deixar para vocês umas dicas de cursos, tá? Esse curso de Políticas Nacional de Saúde Integral LGBT é gratuito nessa plataforma do SUS, do AvaSUS. Então, quem quiser fazer, é um curso delicioso fazer, dá para fazer rapidinho, tem muita referência boa, a parte de referências, que é ali embaixo à direita, ela tem muita literatura boa associada, e aqui é o slidezinho que eu disse para vocês darem print e tirarem foto, tá? Que onde é que a gente encontra todas essas informações? A gente tem nas bases de pesquisa algumas coisas, UpToDate, revista médicas, né? Mas trabalhos escassos isolados. A gente tem uma gama de livros, e aí a listinha de livros eu posso mandar para a Júlia, e ela pode repassar para as pessoas inscritas. Tem 2 páginas na internet que você vê falar sobre sexualidade, que é a SBRAS, Sociedade Brasileira de Sexualidade Humana, e a página da ANTRA, que é a Associação Nacional de Transsexuais, que é muito bom e tem muito material bom lá. Alguns filmes, como A Arte de Amar, o Transamérica, um filme chamado Kinsey, para falar um pouco sobre a sexualidade, de uma forma geral, a série Masters of Sex, que agora está no Globoplay, antes era só em outras plataformas, o filme da Garota de Marquesa. Tem uma série que é da GNT, chamada Liberdade de Gênero, que eu acho, assim, sensacional para abrir a mente das pessoas, assim, como outras séries, né? Existem algumas séries LGBT, como a Queer as Folk, que é uma série de 2005, que é muito boa, o The L Word, né? Que foi nos anos 2004, 2005, e agora voltou com uma nova temporada. Também é muito bom para entender esse universo, se você tem interesse em entender a população LGBT, levanta muitas causas. E aí tem algumas pessoas maravilhosas que vocês podem seguir nas redes sociais, tá? Que são os 4 meninos da coluna da Carta Capital, né? Que a gente uma coluna que eu participei durante um ano. Estou um pouco afastada agora, que eu estou fazendo outros trabalhos, mas são pessoas que estão sempre falando sobre sexualidade LGBT. Vale a pena acompanhar as postagens da Carta, vale a pena ler todos os textos, tem muita gente maravilhosa lá escrevendo. O Doutor Maravilha, que eu acho, assim, maravilhoso, que é o Vinícius, muita sexualidade, muita DST, fala muito bem sobre HIV, é uma pessoa incrível. O Rico Vasconcelos, que também é um infectologista de São Paulo. O Doutor Eduardo Fernandes, que é um ginecologista que também trabalha com também saúde LGBT em BH. E eu deixei isso aqui, Simpósio Sul Mineiro, porque foi um simpósio de saúde LGBT feito pelos alunos do Sul Mineiro, que ficou gravado no YouTube. Então tem essa aulinha lá, e tem algumas outras aulas bem legais de outras pessoas para assistir. Era isso que eu queria trazer para vocês, deixar essa frase que eu acho sensacional, que é: o preconceito vem da ignorância, e a ignorância é vizinha da maldade, né? Então, nem sempre que a gente é mal porque quer. A gente é mal porque a gente pode estar aprendendo, e a gente tem que procurar ser o menos ignorante para ser o menos mal possível. Certo? Era isso que eu ia trazer para vocês, espero que tenham gostado. Doutora, olha, eu estou, assim, apaixonada pela aula que você deu, porque nossa, foi muito boa. Eu, particularmente, peguei, ó, meu caderninho aqui, ó, e já anotei tudo que a senhora falou, porque, olha, sensacional, muitas informações, assim, que eu realmente nunca tinha tido acesso, inclusive, e são algumas informações simples que você deu, eu nunca tinha parado para pensar, né? Eu achei muito interessante quando você falou sobre não falar apenas de sexualidade, né? Focar apenas na sexualidade, porque aí você passa de ver aquele paciente como uma pessoa, né? Nossa, assim, sensacional. E, Júlia, quando a gente fala sobre isso, parece que a gente está falando disso há muitos anos, parece, a doutora Karina sabe sair muito, porque ela já estudou muito isso aí. Não, eu não tive isso no curso médico. Minha residência acabou em 2009, eu não atendi uma paciente durante a residência.
Claro, tem várias pacientes lésbicas. A maioria que eu sacava que era, mas elas não falavam, tá? Mas eu não tive nenhum treinamento para isso. A minha geração não teve nenhum treinamento para isso. Não existia ambulatório LGBT. Os colegas da gente de turma, era tudo enrustido. É só ver você abrir depois. Saiu daqui do Nordeste, foi pro Rio, para São Paulo, baú, papapá, já, eita, fulano é gay, ó. Fulano casou com a mulher, ó. Mas era uma coisa que não se falava. Não se falava informal, muito menos formal, tá? Tudo que a gente tem de evidência de LGBT, de saúde LGBT, é muito novo. É coisas assim, de 5 anos para cá, tem que tratar. Para você ter noção, o primeiro up-to-date que saiu sobre população LGBT foi em 2018. Up-to-date, que é uma base de pesquisa, né? Então, é muito pouca coisa, mas ao mesmo tempo já tem muita gente interessada em estudar. Então, tem coisas que eu hoje eu digo, atenta para isso. Eu não atentava há 2 anos atrás. Entendeu? Então, como eu digo, são coisas que a gente vai construindo e vai aprendendo. Exatamente. E acho que assim, por ser um assunto que foi durante muito tempo um tabu para a sociedade, né? Ainda mais para o meio médico, né? Um meio que não pode, como você mesmo falou, pela questão do código de ética médico, né? Do código de ética do profissional de saúde, você não pode ter esse preconceito, você não pode ter esse tabu, né? Porque senão você realmente fecha a porta para o paciente, né? E o paciente não vai se abrir para você. A minha geração, Lucas, eu com 12, 13 anos, eu vi Cazuza morrer. Eu vi Renato Russo morrer. Quando começou a AIDS, eu tinha uns 10, 11 anos, mas já entendi um pouco. E se falava da peste gay. A AIDS era peste gay. Então, a medicina, durante muitos anos, ela odiava a população LGBT, porque eram os grandes transmissores das DST. Era as travestis do sinal, né? Era a travesti que lhe roubava no sinal, que era marginalizada. Era aquela sapatona que ia dar em cima da sua filha, que a sua filha não podia ter amizade com aquela sapatona. Então, foi isso, por muito tempo. Né? É muito novo, é muito recente. Até hoje é assim, né? Eu me recordo de ter participado de uma discussão com uma conversa, né, com uma enfermeira, já de idade, né, já aposentada, e ela começou a falar que eu tenho medo até hoje de pegar AIDS e tal, por causa daquela época, né? E exato. Eu tenho até medo se a pessoa é homossexual, né? Se a pessoa essas coisas assim, né? Erradas, entendeu? Então, assim, é uma situação que até hoje marca essa geração, né? Então, assim... Eu já fui perguntada se eu não tinha medo de atender paciente lésbica. Nossa. Elas ali, peladas, em cima de você. Aí eu, rapaz, não, porque eu sei dizer não, né? Se não tiver afim, eu tenho que não. Muito simples, né? Olha, não é o lugar. Outra coisa, consultório médico, não é para rolar isso. Inclusive, se fosse assim, as mulheres todas teriam que ir para ginecologistas, mulheres cis heterossexuais. Né? Uma vez que o homem pode também abusar dela no consultório, oi? Né? Então, assim, são pensamentos muito fechados, mas que a gente vai mudando. Sim. Vocês que vão mudar. Pois doutora. Estou aqui tentando mudar alguma coisa ainda, mas eu tenho menos tempo pela frente. Não, realmente é um assunto assim muito importante, porque realmente é a realidade, a gente não tem acesso a esse conteúdo na faculdade de medicina, e assim, cada vez mais, né, a população LGBTQIA+, está se sentindo aberta, né, a procurar o auxílio médico, e a gente tem que saber receber esses pacientes. Inclusive, eu tenho um amigo que é um homem trans, como a minha cidade é de interior, ele não vai ao ginecologista porque ele nunca achou na cidade um ginecologista ou uma ginecologista, né, que quisesse atendê-lo. Ou que soubesse atender, né? Para você ver. Eu estou junto com a colega lá de São Paulo, a Ana Thaís, que eu falei. A Ana Thaís, ela está trabalhando muito com amamentação e obstetrícia de populações trans. Muito interessante. E ela teve um tino de fazer assim, cara, vamos tentar começar a dar nome de mulher. A gente não está nem querendo trans ainda, sabe? É até um passo maior.
mas assim, arrecadar nomes de ginecologistas que atendam mulheres lésbicas ou bissexuais e tenham atendimento nisso. E aí eu posso até depois mandar a listinha, quando essa listinha ficar pronta, eu vou divulgar nas redes sociais. Manda essa listinha. Já tem um monte de nomes, já tenho gente de Belém, e eu tenho gente de Tocantins, que é uma Virgínia, minha amiga, eu tenho gente na Paraíba já tenho gente no Piauí, já tenho gente aqui no interior, né, uma cidadezinha chamada Petrolina, aqui no interior da gente, já tem lá uma pessoa para indicar, então, assim, vai vendo, as pessoas estão se interessando, né. Olha uma perguntinha aí, não foi? Quais são os métodos de proteção vou ler. Quais são os métodos de proteção de ISTs para as lésbicas, já que preservativos e outras adaptações não dão segurança necessária? Então, não tem. É isso que eu digo. A gente não tem um método de prevenção entre mulheres lésbicas por vários motivos. Primeiro, porque ninguém se interessa em desenvolver. Ninguém está interessado. A política pública de incentivo à camisinha masculina já é fraca. Imagine, né, hoje em dia, com a nossa atualidade, ainda está tirando o direito das mulheres. Então, imagina. Né? Então, imagina a mulher lésbica, a mulher trans. Negação total. Além disso, se você não tem uma prevenção, se você não tem um método para prevenir DST, você tem que ter orientação. Então, é sempre nessa tecla que eu bato. É você orientar. É você, eu sou uma mulher lésbica, o que é que eu faço para me proteger? Ou então, pronto, quer ver um caso ótimo. Paciente minha, que era hétero. Digamos, né? Até os 20 e poucos anos de idade, ela era hétero, até começou a ficar com menina. Caramba, quando chegou na hora foi que ela pensou, eita, aí foi pro consultório, aí eu fui e falei, ela comprou, ela não é da área de saúde, ela comprou um livro de destologia, com imagem, ela comprou um atlas, assim. Ela disse que ia estudar tudo, porque se aparecesse uma menina com alguma coisa, ela já ia dizer assim, você tem esse grau de loucura, mas você se informar, né, saber orientação, característica, como é que pega, como é que não pega, você já se previne bastante. A gente já consegue prevenir bastante. Entendeu? Então, é a prevenção. Método, quase nada tem 100%. Agora, se a pessoa estiver disposta a usar aqueles papel filme, calcinha de látex, bedeira, luva, aí vai do incremento sexual, da história sexual, da brincadeira sexual de cada um. Tá? Eu tenho pacientes que amam camisinha feminina, que já faz parte dali do negócio, e vai, papai, o cara mesmo já bota e tal. Tem pessoas que odeiam camisinha feminina. Jamais, é um saco, tem que tomar aquele negócio para colocar lá dentro, que é do clima. Então é muito de cada um, você oferece o que tem, mas cada um vai usar o que acha que deve fazer. Mas a gente tem que orientar a observação. Para mim, Karine, é a coisa mais importante. Realmente, é muito triste, né, saber que ainda não foi pesquisado, ainda não existe nenhum método, assim, de prevenção efetivo, né, no caso do sexo lésbico. Até foi, viu, Júlia? Até foi pesquisado, até foi levado. Eu não sei se vocês sabem, mas as paradas gays, principalmente a de São Paulo, elas não são só aquela folia no domingo na Paulista e aquela pegação, que é maravilhosa, linda, incrível, amo, sempre que posso vou, acho delícia a parada gay de São Paulo, todas as paradas gays eu amo, tive a oportunidade, inclusive, de ir a algumas fora do país e foram experiências, assim, de vida, muito legal, mas não é só isso. Então, nas prévias da parada gay, existe uma semana em São Paulo, que é a semana da parada, e essa semana existe desde que foram criadas as paradas. E nessas semanas é que acontecem os fóruns de discussão, os comitês de pessoas trans, os comitês de mulheres lésbicas, os comitês de pessoas homossexuais em situação de rua, é onde são criadas, é onde estão vários vereadores lá participando para levar propostas de lei para a Câmara, entendeu? Então, são nesses locais, nesses congressos, nesses encontros, é que acontecem essas discussões, né? E as pessoas só falam na farra, até os próprios gays realmente também, né? As mulheres gays também acabam só falando na parte
da bagunça, da farra, que é maravilhosa, mas que a gente também tem que ter noção dessas coisas que estão acontecendo, entendeu? E isso já acontece há muito tempo. Então, já teve grupo de mulher lésbica que já desenvolveu, que já estudou, que já foi atrás, que já foi para Brasília, que já fez passeata. Um dia desse eu estava com uma mulher lésbica numa mesa, ela não ia participar da mesa, e ela simplesmente fez, eu posso falar? E subiu e participou da mesa, e foi incrível. Ela tinha 64 anos, uma mulher negra, homossexual, maravilhosa, e ela contou dessas histórias, de quantas vezes ela foi com grupos para Brasília, invadiu o Congresso, para lei principalmente de abuso sexual, porque existe uma coisa importantíssima, que também para se pontuar, que é para a mulher lésbica e para o homem trans, aquela pessoa que nasce com vagina, que é a história do estupro corretivo. Então, é assim, eu vou te ensinar a ser mulher. Né? O cara, o que é homem e quer ser trans mulher, ou que é gay, ele até pode sofrer essa violência sexual, mas ele sofre mais violência física. Os dados com violência física. É o pai que bate para ele aprender a ser homem. É o pai que você não vai ser mulher, vou lutar para fora de casa. É violência física. A mulher trans, ou a mulher cis e o homem trans, eles sofrem uma violência sexual real. O estupro corretivo é uma coisa real. E é horrível, entendeu? Então, assim, a luta não é só por ter um método preventivo, a luta de algumas mulheres também é pelo direito de não serem abusadas, de não serem invadidas de uma forma geral, né? Bom, então aqui, dando continuidade aqui nas perguntas, há risco de transmissão? E se sim, como se dá a transmissão do HIV no sexo oral e anal? A transmissão, na verdade, quando a gente fala em transmissão, a gente tem que ver também de que fluido a gente está falando, né? A gente sabe que na mulher cisgênera, o HIV, ele se concentra, a maior concentração de HIV é no sangue e no leite materno. Já no homem, é no sangue e no esperma. Então, se você tem, eu estava até falando isso hoje, um homem, ele tem mais chance de transmitir HIV para uma mulher, né, do que uma mulher para um homem, mas não é impossível. Além disso, além da concentração que tem, agora isso, gente, eu estou falando de uma pessoa que tem HIV não tratada, não está tomando remédio, HIV sem tratamento, esses índices, tá? Se uma pessoa que hoje em dia é pouca, né, de uma forma geral, as pessoas estão com muito mais acesso, tem muita gente HIV fora do tratamento, isso aí a gente sabe que tem. Mas eu acho que, de uma forma geral, eu não tenho esse dado estatístico, mas eu posso ficar devendo. São pessoas que já tratam, então já tem um índice maior de viremia, né, já tem muita gente que está aí negativado, né, que tem indetectável, que já não transmite, né, indetectável é igual a intransmissível, certo? É indetectável. Se está indetectável, ela não transmite. Então, isso já é uma coisa importante, principalmente quando a gente fala em casais soros discordantes, tá? Quando uma pessoa positiva, você namora com uma pessoa negativa. Se você é um positivo indetectável, você é um negativo, ok? Mas falando de uma forma geral, população que você não sabe, pessoa que você não sabe. Então, a concentração do HIV, ela é muito menor no líquido vaginal, no fluido vaginal. Mas tem mão, tem corte, tem cárie. Cárie é uma fonte de infecção de HIV, né? É uma ferida aberta. Então, se você tem ferida, se você é aquela pessoa que gosta de fazer isso, ó, tá mordendo essa pelinha de dentro, sua mucosa oral está toda exposta. Você tem cárie, você está exposto. Você tem fissura na boca, né, você está exposto. Então, prestar atenção nas fissuras orais, nas lesões orais, tá certo? Vaginais também, entre duas mulheres, a maior preocupação seria essa, tá? Transar menstruada, outra coisa, né, que faz, e transa menstruada? Transa. Toma banho, blá, coloca uma B, não tá saindo sangue, pode fazer o que quiser. Tá?
Então, tem muita menina que transa menstruada, mas aí aquela lá não sabe que tem HIV e teve um mínimo contato do sangue ali, aí teve uma fissurinha na vagina. Então, o melhor caminho, eu acho que hoje, a coisa que a gente mais tem que falar sobre o HIV é saiba o seu estado sorológico. Se você souber que você é positivo, você transar com uma pessoa que é positiva, que faz tratamento e que está indetectável, você está muito mais seguro do que transar com um carinha bonitinho na balada que você não sabe a sorologia dele. Entendeu? Então, a gente tem que saber a nossa sorologia. Você tem que saber a sorologia de quem a gente transa. E isso é o mais importante. É a gente ter a noção de que aquela pessoa transmite ou não transmite. Para você ver a importância, né, da boa orientação, né? A maioria das pessoas, assim, pelo que eu imagino, não sabem dessas informações, né? Da questão da feridinha, da questão da menstruação, durante o sexo anal, que perguntaram também, é por isso que eu falo que tem que usar camisinha. Então, se você é lésbica, quer comprar um pinto de borracha, por sinal, pelo amor de Deus, não fala em consolo, tá? Consolo é uma palavra horrível. Imagina, o que quer dizer um consolo? É o que falta, né? Você vai ser consolado, porque a mulher precisa de um pênis para viver. Entendeu? Só que não. E aí, o que acontece? Muita gente fala, mas você usa consolo? Teve uma paciente que chegou, doutora, pelo amor de Deus, a mulher perguntou se eu usava consolo. Né? Então, esqueça esse nome. Então, não pode falar pinto, pênis de borracha, prótese, como vocês preferirem. E tem que usar camisinha nisso aí, para fazer sexo anal. Né? Lembrar principalmente, isso é inclusive uma regra para pessoas héteras também, sempre sexo vaginal primeiro e depois sexo anal, e nunca o contrário, né? Porque a gente está trazendo bactéria da região anal para a região vaginal, mesma coisa que a gente ensina a menina a se limpar da frente para trás quando é criancinha, e não assim, mesma coisa para sexo, primeiro vaginal, depois anal. Agora, uma outra perguntinha. A terapia hormonal específica para homens trans e específica para mulheres trans pode aumentar o risco de ISTs? Os efeitos hormonais podem deixar o indivíduo mais suscetível? Não tem correlação, não. Lembre-se, não é grupo de risco, é comportamento de risco. Não tem relação com a hormonoterapia. Talvez, espera aí, já que ela falou IST de uma forma geral, o estrogênio, ele pode aumentar a expressão do HPV, tá? Mas aí, no caso, quem toma estrogênio é quem tinha pênis, não é quem tinha útero. Então, não tem essa exposição. Tanto que usuários de anticoncepcional são fatores de risco para câncer de colo de útero, né? Principalmente se aliado ao cigarro. Mas é isso para homens trans. Ok. Ok, então já estamos fechando aqui a rodada de perguntas. Como lidar com a virgindade e dificuldade de ter um orgasmo com incentivo clitoriano, sendo bissexual no período de quarentena em um relacionamento lésbico à distância? Que complexo. Peraí. Veja, uma pessoa, vamos dizer, virgindade é você nunca ter tido uma relação sexual com outra pessoa. Tá? Não precisa. O pênis, o ímã, ele não rompe, ele não explode, ninguém perde, né? Por sinal, sempre só falo de coisas ruins com relação à virgindade. É tirar, é perder, tudo para desvalorizar. Então, isso de perder, dizer, virgindade, se você não teve relação com outra pessoa, você é virgem, tá? Qualquer coisa fora disso é masturbação. Dificuldade de ter orgasmo com incentivo clitoriano. O clitóris, ele é um órgão vulvo-vaginal. Ele tem a partezinha mais estimuladora dele, que é a glândula para fora da vulva, desemboca na vulva, mas ele abraça a vagina. Tá? Para ter noção de como sexualidade é um troço louco, descobriram a anatomia do clitóris em 2002. Então, ninguém sabia deste ser. Então, imagina como sexualidade é um troço complicado. A humanidade está aí há não sei quanto tempo. Pela primeira vez, em 1958, foi um casal, resolveram fazer assim, deixa eu ver de onde vem os orgasmos, né? Vamos botar uns eletrodozinhos aqui e entender como é que é a resposta sexual. 58, gente. Tem 60 anos isso. Então, sendo bissexual, né? O estímulo clitoriano e vaginal acaba estimulando o mesmo órgão.
Algumas mulheres têm muito mais facilidade de estímulo clitoriano do que vaginal. Então, se você é virgem, você não vai ter estímulo pela vagina, você vai ter estímulo, se você não tem penetração, né? Você vai ter estímulo por fora. Sendo bissexual, acho que isso pouco influi, né? Isso só define para quem você vai. E a quarentena no relacionamento lésbico à distância, nossa, outra live, viu? Eu fiz uma live sobre relacionamento à distância que durou 2 horas. Ai, meu Deus. No YouTube. Então, o relacionamento à distância, meu bem, rende coisa para um final de semana. Uhum. Complicado. Essa pergunta aí foi bem... Complexa. Complexa, foi uma pergunta complexa. Se depois alguém quiser enviar alguma pergunta por e-mail, se eu colocar aqui nessa caixa de mensagem, aparece para todo mundo? Não. Essa daí é uma caixa privada. Ah, eu vou colocar aqui e depois você passa para o pessoal. Mas a gente pode colocar na descrição do vídeo. Pronto, coloca esse meu e-mail. Se alguém quiser, por exemplo, se a pessoa que fez essa pergunta assim, meio reformulada, quiser mandar uma historinha, perguntar o que foi, como é. Tranquilo. Pode deixar. Ah, já foi colocado. Doutora, muito obrigada. Foi, assim, maravilhoso. Foi, sério, eu amei de verdade a aula. Eu aprendi muito mesmo. Tiveram informações aí que eu nunca tive acesso. Acredito Somos que dois, vocês né? também não, né? Cheio de aprendizado essa noite. Eu tenho certeza que você contribuiu muito para o aprendizado de muitas pessoas da área da saúde ou não. E, inclusive, eu tenho certeza que tem pessoas LGBTQIA+, que estão assistindo e que, com certeza, estão se sentindo, assim, felizes por esse tema estar sendo exposto e comentado e como um livro aberto para todo mundo, acessível para todo mundo. Muito obrigada. Eu que agradeço, peço desculpa mais uma vez pela necessidade do adiamento. E estou aí, estou à disposição. Meio louca, né? Cheia de horários, maluca assim, mas à disposição. Tá bom? Muito obrigada. Muito Nada, obrigado. Estudei muito. Obrigado. E lembrem que o maior livro que vocês têm é o paciente na frente de vocês. Com certeza. Com certeza. Muito obrigada a todos que nos assistiram, que estão aí até o final. Beijos para todo mundo. Beijos, doutora. Tchau, tchau. Abraço a todos. Tchau.